Isso. Então, uma boa tarde novamente para vocês, tá? Os demais que forem entrando vão participando da aula, tá certo? E eu vou começar com vocês, como eu tinha combinado na última aula, com a correção do questionário do climatério, tá certo? Então, vou perguntar aqui para vocês. A primeira questão era, explique a diferença entre o climatério e menopausa. Qual que é a diferença, meninas? Vamos lá? Só um pouquinho, que o meu não está abrindo. Tá. O climatério, eu coloquei assim, né? Climatério é uma fase biológica da vida, que é a transição entre o período reprodutivo e o não reprodutivo da vida da mulher. E a menopausa é um marco dessa fase, correspondendo ao último ciclo menstrual. Isso mesmo, tá? Então, o climatério é toda a fase, né, de transição que a mulher vai passar, né? E a menopausa seria esse marco, né, da última menstruação, do último ciclo menstrual, ao contrário da menarca, né, que é o primeiro ciclo menstrual. Muito bem. Joia. Vamos lá. Quais são as fases do climatério? Pode falar. A Tatiane colocou ali no chat, né? Pré-menopausa, menopausa e pós-menopausa. Alguém fez diferente? Pós-menopausa. Isso? Eu fiz assim também. Tá certo. Isso. Continuando. Quais os principais sintomas que a mulher pode apresentar na menopausa, né? Eu coloquei pode, porque tem mulheres que vão apresentar uns, tem mulheres que não vão apresentar, mas no contexto geral, quais são esses sintomas que ela pode apresentar? Seria aquele ali, as ondas de calor, dispareunia, alterações de humor, esquecimentos e distúrbios do sono? Isso mesmo, aqueles calorões, né, que às vezes uns falam que é fogachos, né, então, o que mais? Oscilações de humor, outras vão ter dor de cabeça, pode apresentar alterações de peso, né, o humor muda também, né, intercala com períodos, às vezes, de tristeza, o que mais? As demais que estão quietinha. Colocaram mais alguma coisa? Redução da libido. Isso. Secura na vagina. Isso mesmo. Se são as principais alterações. Às vezes muda a tonicidade da pele também, pode mudar, né? Vamos lá, o que mais? Quais os cuidados com a terapia de reposição hormonal e quais os exames devem ser feitos antes de iniciar a terapia de reposição hormonal? Que exames a mulher deve fazer? Eu coloquei ali verificar a cidade real da reposição, que é avaliada com sintomas, estar atento às alterações emocionais que desencadeam doenças mentais de impacto pela gravidade ou pela permanência, e verificar contraindicações para a reposição hormonal. Os exames eu coloquei mamografia, ultrassonografia mamária, endovaginal, densitometria óssea e exames laboratoriais. Isso mesmo, tá? Então, verificar realmente se a mulher tem que fazer o uso do hormônio é realmente necessário, né? E antes de iniciar a terapia de reposição hormonal, né? Fazer uma série de exames e durante a terapia de reposição hormonal, né? Ter um acompanhamento constante do ginecologista, né?
para saber se a partir do uso do hormônio, da terapia de reposição hormonal, a mulher pode apresentar alguma alteração. Então, é importante esse acompanhamento também, tá? Antes e durante o uso também. Continuando. Quais as principais orientações de saúde que a mulher deve seguir na fase do climatério e menopausa? Quais são as principais orientações? Quais são as orientações que tinha lá na aula, lá que eu passei para vocês, que vocês responderam no questionário? Nas ondas de calor, aumentar a ingesta hídrica, refeições leves, evitar alimentação que aumenta o calor, como café, álcool, na dispaurinia, lubrificantes, exame se há infecção vaginal, alteração de humor, praticar exercícios, manter padrão de sono, exercício de relaxamento, massagem, meditação. E sobre esquecimento, exercício de memória, limitação leve, jogo palavra cruzada, distúrbios do sono, ouvir música suave, manter padrão de sono, chás e fitoterápicos. Muito bom. Além disso, desses cuidados, dessas orientações que a Tatiane falou, tá? Não esquecer, né, que é sempre bem importante, uma alimentação equilibrada e a prática de exercício físico, tá? Que ajudam a melhorar esses sinais e sintomas também, tá? Muito bom. Alguma dúvida da parte do climatério, meninas? Não? Então, tá certo. Vocês postaram as atividades, né? Sim, prof. Sim, professora. No meu caso ali, eu só postei a atividade errada lá, né, prof? Lembra que eu falei contigo, né? Sim, daí tu me encaminhou por e-mail. Ah, tá, a Alexandra falou Isso, que não, depois colocou que postou. Postou, Alexandra? Tá, sim, tá. Se algum de vocês teve dificuldade para postar a atividade, está em atraso, alguma coisa, converse depois no privado comigo, mande um WhatsApp, tá? Porque eu vi que tem alguns alunos que não postaram, tá bom? Então, vamos lá, a gente vai iniciar, tá? O conteúdo do puerpério. A gente vai iniciar pelo puerpério, o normal, né? O fisiológico, que a gente diz. E depois a gente vai falar do puerpério patológico, tá? Eu vou iniciar, então, pelo normal, fisiológico, e eu vou aproveitar uma aula da professora Patrícia, que é a nossa professora de saúde da mulher, tá bom? Então, eu vou compartilhar a tela com vocês. Daí, quando eu compartilho a tela, eu paro de ver o chat, mas é só vocês abrirem o microfone e fazerem a pergunta, tá bom? Vocês estão vendo a minha tela, meninas? Só dão um ok, estão vendo a tela? Sim. Sim? Sim, prof. Então, tá. Essa aula, tá? As duas aulas eu já coloquei lá no SIGA, tá bom? Então, tá. Então, a gente vai começar falando do puerpério fisiológico, o puerpério normal, né? O que é o puerpério, né? O puerpério, né, é o cuidado, né, da mulher depois, é a fase, né, depois do bebê nascer, né? Então, o bebê vai nascer, né, até o bebê nascer é a fase qual é a fase que a gente chama? Como que é o nome da fase enquanto o bebê está na barriga? Não sabem, meninas? Vocês estão fazendo saúde da mulher? Gestacional? Isso mesmo, tá? Então, a gente vai ver o puerpério, que é a fase após o nascimento do bebê. Então, o cuidado da mulher no puerpério, ele é fundamental para a saúde tanto da mãe quanto do bebê. E ele deve incluir os outros integrantes da família, né? Pai e demais pessoas que convivam, por exemplo, a sogra, a própria mãe, né? Outros filhos, dentro desse arranjo, dessa nova composição familiar. Então, do ponto de vista biológico, o puerpério ele é um período que a mulher começa a vivenciar o retorno do seu organismo às condições pré-gravídicas, né? Então, vai ser o retorno do corpo dela à condição antes dela engravidar. Ela vai experimentar, então, um período de muitas transformações,
tanto locais, né, involução uterina, sangramento, né, aleitamento materno, que são as mais locais, e as gerais, né, que a gente vai ver no decorrer dessa aula, que são provocadas pelas alterações fisiológicas esperadas mesmo para esse período, tá? Do ponto de vista emocional, algumas mulheres, elas sentem-se colocadas de lado, né? Pois o foco, o que que é? É o recém-nascido. É bem comum, e talvez quem já tenha filho tenha passado por isso, né? Que elas falam assim, eu vou visitar o bebê da Daiane, né? Eu não vou visitar a Daiane, né? Muitas vezes, vamos conhecer o bebê da Daiane, né? Então, assim, é porque toda a atenção está voltada para a nova vida, para o recém-nascido, tá? E não são todas as mulheres, né, que vão passar por isso, mas algumas mulheres, né, sentem isso, né, que agora, enquanto ela estava grávida, né, o foco todo era para ela, e a partir do nascimento do bebê, o foco muda. O que mais que pode trazer essas alterações do ponto de vista emocional? A lactação, né, a amamentação, que é o fenômeno progressivo do puerpério, quase sempre vem acompanhado, então, de insegurança e ansiedade. Eu acho que vocês não tiveram ainda aula de aleitamento materno com a professora Débora, já tiveram? Ainda não, né, meninas? Ainda não, professora. Então, tá. Então, a professora Débora vai falar especificamente do aleitamento materno, né, mas quem já amamentou sabe que não é algo assim, que a gente já nasce, né, que o bebê nasce e a gente tá tudo perfeito, que a gente vai conseguir amamentar da melhor maneira possível, né? A gente precisa, então, claro que durante a gravidez, né, durante a gestação, ter uma boa orientação para que a gente esteja preparada para essa fase da amamentação. Mas mesmo assim, né, demora às vezes uns dias, até semanas, para que essa mulher, né, ela consiga desenvolver bem o aleitamento materno, a amamentação, e sinta-se segura para praticar o aleitamento materno. Então, o puerpério, ele é dividido pela bibliografia em 3 etapas. O que é essas etapas? O que corresponde? Então, logo após o nascimento, que é do 1º dia ao 10º dia depois do nascimento do bebê, a gente chama de puerpério imediato. Do 10º dia ao 45º dia, é o que a gente chama de puerpério tardio. E tem algumas mulheres que têm também, né, vão prorrogar esse puerpério após o 45º dia. Por quê? A partir do momento que essa mulher, ela continua amamentando, né, ela continua tendo alterações fisiológicas no corpo dela. Então, esse puerpério, ele pode seguir. É o que a gente chama de puerpério remoto, tá? Popularmente, vocês já ouviram falar em outro nome por puerpério? Que fase que seria essa? Que as pessoas com mais experiência, para não dizer mais velhas, chamam o puerpério. Não lembram? O resguardo? Isso mesmo, né? Então, em algumas culturas, né? E para algumas pessoas, tem que cuidar, tem que ter muito cuidado no resguardo, né? Para não ter recaída, né? Tem toda essa questão cultural, né? Então, são esses cuidados, né, que a mulher vai ter, principalmente do 1º ao 45º dia, que é essa fase do puerpério imediato e tardio, tá? Que a gente vai ver quais são esses cuidados. Continuando, o que acontece no puerpério? Os fenômenos puerperais, tá? O principal, tá? Quem já teve bebês passou por isso, né? Tem explicando aqui nessa figura, né? Que é a involução uterina, né? Então, o que é? Então, logo após o nascimento do bebê, acontece o quê? A fase da expulsão da placenta, né? Então, o que vai acontecer? O útero, ele vai começar a se contrair, né? Intensamente, tá? Então, ele vai contrair ele já começou a contrair na expulsão do bebê, no nascimento do bebê, tá? E a partir, então, para expulsar a placenta, ele continua contraindo-se, tá? E ele vai se tornar o quê? Quando a gente palpa, quando vocês fizerem o estágio, vocês vão palpar esse útero da mulher, tá?
E vocês vão sentir ele endurecido e globoso, tá? Então, vocês podem palpar ele entre a cicatriz umbilical e a síntese pública, tá? A gente vai ver quais os estágios, tá? Quando vocês forem fazer o estágio lá na maternidade, a professora vai estar junto com vocês, não vou ser eu que vou estar em estágio, vai ser outra professora, mas vocês vão aprender a fazer o quê? Esse controle da involução uterina, a palpar esse útero e sentir em que altura tá. Ah, ele tá 1, 2 dedos acima da cicatriz umbilical, ele já tá abaixo da cicatriz umbilical, tá? Que a gente chama de involução uterina, que é esse útero voltar à condição pré-gravídica, tá? Então, não é de uma hora para outra que a mulher vai estar com a barriga bem retinha, com o útero bem baixo, tá? Existem etapas, tá? Nessa figura aqui, ó, dá para vocês verem bem como faz essa medição, tá? Então, ó, estão vendo que ela coloca a mão ali bem em que marca ali, né? Da cicatriz umbilical e verifiquem onde que está o útero, tá? A involução do útero, tá certo? Então, a gente vai palpando, tá? Então, coloca o dedo na síntese pública, a outra mão na cicatriz umbilical para verificar se o útero está acima da cicatriz umbilical ou está abaixo da cicatriz umbilical. Quem já teve bebê também, já passou por isso aqui também. Quem não teve, então, já acompanhou o relato de outras mulheres, que é aquele famoso sangramento, que são os lóquios, né? Já ouviram falar nesse termo, lóquios fisiológicos? Então, o que são os lóquios? Já? Então, os lóquios é esse sangramento, né? Essas perdas que saem pela vagina após o parto, né? São chamadas de lóquios, né? A gente vai observar também que no início ele é mais intenso, depois com o decorrer dos dias, ele vai se tornando o quê? Menos intenso, vai clareando, tá? Então, essas secreções resultantes, né, da produção de exudatos e transsudatos misturados a elementos celulares que vão descamando lá no útero, né, e sangue, que procedem do quê? Da ferida, né, que a placenta, o que aconteceu com ela? Ela estava, onde que ela estava aderida? Onde que ela fica grudada, a placenta? Lá no útero. Isso. Então, com a expulsão da placenta, o que vai acontecer no útero? Vai descamar, né? Isso, ela vai descolar, né? A placenta vai descolar do útero e vai ficar como fosse uma ferida. E essa ferida, ela precisa ser cicatrizada, né? Que a gente chama de ferida placentária, né? Então, ela vai sangrando, e conforme o útero vai evoluindo, né? Esse sangramento vai diminuindo até cessar. Para essa perda de sangue que a mulher tem no puerpério, a gente chama de lóquios fisiológicos. Continuando. Quais são as características desse sangramento, desse lóquio, né? Então, o odor, primeira coisa que a gente tem que prestar atenção, esse odor, o normal dele, né, esse cheiro, é semelhante à menstruação, porque é sangue, tá? Se ele tiver um odor fétido, tá? É um sinal de alerta de uma possível infecção. Então, a gente tem que observar qual é a característica do cheiro, do odor desses lóquios, tá? A coloração, tá? Então, ele vai ser vermelho ou sanguinolento, né? É presente nas primeiras nos primeiros 3 a 4 dias, né? E vai se constituir principalmente de sangue, tecido necrosado, que é esse tecido morto, né? E células epiteliais que vão descamar lá do útero e da vagina, tá? Geralmente, a quantidade é semelhante a um fluxo menstrual intenso, tá? Então, nos primeiros dias, o fluxo é maior, tá? E depois vai diminuindo esse fluxo, tá? Depois que ele passou dessa fase do vermelho, sanguinolento, tá? A gente vai dizer que a coloração dele lá, depois do 3º, 4º dia, se torna sero-sanguinolento. Ele está presente, então, depois do 3º, 4º dia até o 10º dia. A sua coloração passa a ser rosa acastanhada, que é um sangue um pouquinho mais escurecido, tá? Por quê? Porque ali já começou a fazer o quê? A alteração da hemoglobina e diminuição do número de hemácias e elevação do número de leucócitos, não é mais aquele sangue vivo, tá? É como se fosse o finalzinho da nossa menstruação já,
Depois dessa segunda etapa, que é essa coloração mais rosa acastanhada, a gente vai passar para outra coloração, que é a cerosa, que são observadas após o 10º dia, podendo se estender até a 5ª, 6ª semana, né? Quando vão se tornando bem clarinho, amarelada e até esbranquiçada, tá? Que é essa coloração que tem nessa imagem aqui, ó, tá? Então, vai diminuindo, né, vai mudando a coloração até ficar bem clarinha e cessar, tá? Algumas mulheres vão ter mais sangramento e outras mulheres vão ter menos sangramento, tá? Continuando. Outra alteração importante que acontece no puerpério fisiológico, né, no puerpério normal, tá? São as mamas, tá? O que acontece? As nossas mamas, elas, quando a gente não tá grávida, não tá amamentando, elas... O que vai acontecer? Elas são moles e indolores, até flácidas, né? Não quer dizer que mama flácida, não quer dizer, a mama tá caída, não, é que se a gente não tá gestante, não tá amamentando, a nossa mama tem essa característica, tá? Durante a gestação, as nossas mamas já vão tendo um formato diferente, e durante a amamentação mais ainda, tá? Então, elas vão aumentando o tamanho das mamas, né? Progressivamente, de volume, e começam, depois do parto, a produzir o quê? O colostro, que é essa secreção aqui, ó, mais amarelada, né, que tem pessoas que dizem, mas o meu leite é fraco, porque ele é clarinho. Não, é normal que seja assim no começo, tá? Que se chama colostro, é fundamental para a amamentação do bebê. Que mais? Os mamilos, bem importante, quando vocês estiverem fazendo estágio lá na maternidade, vocês observarem os mamilos. Por quê? Conforme for o formato do mamilo, essa mulher pode ter o quê? Dificuldade para amamentar. Então, aqui a gente tem alguns tipos de mamilos. Quais são eles? O plano, tá? E o mais complicado para amamentar, que é o mamilo invertido. Né, que daí o que vai acontecer? Como não tem esse bico do seio bem formado, o que vai acontecer? O bebê tem a dificuldade de fazer a pega correta, tá? Então, a gente vai classificar ele em 3 tipos. Em mamilos protusos, né, que é o bico do seio bem formado, os planos, né, que não tem, e o invertido, tá, que é o menos comum, mas acontece também, tá? Então, quanto mais protuso for esse mamilo, tá? Melhor vai ser para o bebê fazer uma boa pega, uma boa sucção, tá? Mas e quem tem mamilo plano e mamilo invertido, consegue amamentar? Consegue, mas tem que ter mais persistência, né? E às vezes tem que usar, por exemplo, um bico de silicone para conseguir fazer o bebê conseguir fazer a pega correta, tá certo? Outro fenômeno que acontece no puerpério fisiológico, no puerpério normal, é o fenômeno chamado blues, tá? O que é o blues? Tá? Nos primeiros dias, depois do nascimento do bebê, é comum que a mãe se sinta irritada, triste, ou até mesmo com a vontade de chorar, né? É um fenômeno chamado de blues puerperal. Pode ser disforia, melancolia puerperal ou baby blues. É normal, tá? Ele dura poucos dias e tem sintomas leves. Ele vai passar sozinho com a adaptação da mulher à nova rotina dela e ao novo ser que ela é responsável, tá? O que pode acontecer, né, com essa mulher para desenvolver esse fenômeno? A preocupação excessiva com a saúde do bebê, mesmo que ele esteja bem. Ela pode apresentar o quê? Ansiedade, nervosismo, dificuldade de se concentrar, cansaço, dificuldade de dormir no começo, né? A gente não está acostumado, né, a acordar toda hora para amamentar, para trocar o bebê, né, para verificar se ele está dormindo, se ele está respirando, né? Isso, com o passar dos dias, ele vai acumulando e essa mulher vai sentindo um cansaço cada vez maior. Por isso que é importante, né, a divisão de tarefas com a família, né? Que ela tenha apoio, principalmente do companheiro, para estar ajudando nos cuidados, tanto da casa, quanto desse bebê, quanto de outros filhos que ela tenha também, né? Porque, às vezes, já tem filho em casa que também precisa de cuidado, né?
com o novo integrante da família, com esse novo bebê, você vai ter mais uma atividade para fazer, tá? Vai ter vontade de chorar, mesmo sem motivo, tá? Não é algo preocupante, porque geralmente isso aqui dura só alguns dias, tá? E normalmente ele se resolve sozinho. Depois, quando eu for falar do puerpério patológico, a gente vai ver quais são os sintomas que precisa procurar atendimento médico, tá? Além disso, essa mulher, ela tem um retorno com o ginecologista, né, com o obstetra depois do parto dela, e ele vai perguntar, vai fazer algumas perguntas para ela, como que está a recuperação do corpo dela, e como que está o emocional dela também, para estar avaliando essas questões. Né, aqui tem uma fotinho que representa bem isso, né, a mãe bem cansada, né, o bebê bem lindo, feliz, sorridente, alimentado, bem fofo, né? E é normal, tá? Que a gente passe por um período de cansaço, até mesmo esse esgotamento físico e emocional, tá? Então, após alguns dias do parto, grande parte das mulheres, das puérperas, né, pode apresentar choro com facilidade. E que esse choro não tem relação com o sentimento de tristezas, tá? Essas mulheres apresentam empatia exacerbada de uma forma um pouco maior, né, e ficam com uma sensibilidade excessiva à rejeição, né, será que eu vou dar conta de cuidar do bebê? Será que eu vou ser uma boa mãe, né, como é que será que vai ser a minha vida daqui para frente, tá? Mas é como eu falei para vocês, depois de passado algum tempo, vai se adaptar a essa nova rotina e tudo vai voltar ao normal. Essa disforia puerperal, ela é considerada a forma mais leve dos quadros puerperais e pode ser identificada entre 50% a 85% das puérperas. Os sintomas geralmente se iniciam nos primeiros dias após o nascimento do bebê e atingem o pico, né, no 4º, 5º dia após o parto. E depois elas vão diminuindo, né, que remitem de forma espontânea, né, então no máximo em 2 semanas a mulher já vai estar adaptada, né, essa puérpera já vai estar adaptada à nova rotina, certo? Isso aqui, então, é o esperado, fisiológico acontecer, tá? Não é nada que, eu vou ter que tomar uma medicação, tá certo? Que também é importante vocês saberem que vocês vão exercer muito, tá? Enquanto enfermagem. São as atividades no alojamento conjunto. O alojamento conjunto, quando vocês tiverem um bebê de vocês, né, eu acho que a grande maioria de vocês já teve nesse sistema aqui, né? Que o bebê nasce e vai para o quarto junto com a mãe. Isso a gente chama de alojamento conjunto. Mas isso sempre foi assim? Não. Antigamente tinha o quê? As mães ficavam no quarto e os bebês ficavam aonde? Onde que esses bebês ficavam? Qual era o local? Alguém lembra? Ou já viu na novela, viu num filme? Ficava na incubadora, né, professora, ou não? No berçário, né? Berçário, isso mesmo, berçário. Isso, um do ladinho do outro, né? E hoje não, o bebê só não vai ficar com a mãe lá no quarto, no alojamento conjunto, se ele tiver algum problema e precisar ir para a unidade neonatal. Senão, ele vai ficar no alojamento conjunto com a mãe, tá? Então, o alojamento conjunto, o que ele vai proporcionar? Uma diminuição da morbimortalidade infantil, principalmente a neonatal, tá? Ele auxilia, né, incentivando ao aleitamento materno, porque antigamente, quando não tinha o alojamento conjunto, tinha horário para amamentar. Então, vinha lá a enfermagem com aquele monte de bebê e colocava para as mamães darem de mamar. Daí, passado um tempo, tirava os bebês e levavam de novo eles para o berçário. O alojamento conjunto, não. O aleitamento materno, ele é de livre demanda, que a gente chama. O bebê está ali junto contigo, tu pode amamentar sempre que necessário. Além disso, o alojamento conjunto, ele proporciona o quê? A promoção e o fortalecimento do vínculo familiar, porque na grande maioria dos casos, a gente tem direito ao quê? Um acompanhante que a gente escolhe para ficar com a gente, nos acompanhando e nos ajudando nos cuidados com esse recém-nascido, tá? Além disso, como a mãe está com o bebê, ela vai ter suporte, orientação, né, para que se sintam mais confiantes, seguros para com esse cuidado com o recém-nascido lá em casa, né, quando for para casa. Por quê? A enfermagem, normalmente, ela realiza o primeiro banho desse recém-nascido, auxilia na troca de fralda, faz orientação de como faz a higiene correta do coto umbilical,
como faz a pega correta na hora do aleitamento materno. Isso vai passando uma confiança para a mãe, bem importante. O que mais o planejamento conjunto vai proporcionar? Estímulo ao desenvolvimento de programas educativos e individuais coletivos, que vocês vão fazer bastante lá na maternidade também, tá? Que essas orientações que a gente passa nos quartos, passando as orientações para as mães. Quais são os cuidados de enfermagem? Tá? É bem importante isso aqui, tá? Primeiro, a gente vai verificar o quê? Tá? Vocês já fizeram em outros estágios, né? Que é verificar os sinais vitais, tá? Pulso, respiração, temperatura, pressão arterial, de 6 em 6 horas. Tá? A gente verifica os sinais vitais dessa puérpera lá no alojamento conjunto. O que mais que a gente vai observar? Observar o estado das mucosas e hidratação, tá? Estimular a ingesta hídrica nessas primeiras 48 horas, porque normalmente é o período que ela fica lá internada na maternidade, que a gente vai passar os cuidados. Por que é importante orientar a hidratação? Porque primeiro, ela vai perder muito sangue na hora do parto, né? Além disso, né, ela vai amamentar, então ela tem que ter uma boa ingesta hídrica, tá? Eu esqueci de falar para vocês, além dos sinais vitais da puérpera, a gente vai verificar os sinais vitais do recém-nascido também, tá? Então, quando vocês fizerem, antes de ir para a maternidade, vocês vão fazer aulas de laboratório, tá? Vocês vão treinar, tá? E essa verificação do pulso do bebê. Tá? No pulso do bebê, a gente não chega com os dedinhos e coloca lá no pulso dele para verificar. A gente vai verificar com o esteto, lá posicionando no apical do bebê. Porque, não sei se vocês já viram com a professora Lúcia e com a professora Vanderleia, como que é os batimentos cardíacos do bebê, do recém-nascido. Eles são mais lentos ou mais rápidos? Mais rápido. Isso mesmo. Tá? Então, a gente verifica com... Mais rápido. Oi? Mais rápido. Isso. Quando a gente faz a ausculta do BCF, né, dos batimentos cardiofetais, né, o que acontece? A gente escuta já aquele coraçãozinho bem aceleradinho, né? Então, a mesma coisa com o recém-nascido. Tá? O pulso e a respiração deles também vai estar aumentada. O que a gente não verifica no recém-nascido? A gente não verifica a pressão arterial, tá? O que mais? A gente vai encorajar a deambulação precoce. O que é deambular mesmo? Vocês lembram? Caminhar, andar. Isso mesmo, tá? Então, assim, a hora que ela estiver pronta, né, não vai terminar o parto e a gente já vai dizer, levanta-te e anda. Não, né? Normalmente, depois de 6 horas para o parto vaginal, porque ela precisa se recuperar também de todo o esforço, tá? E depois de 12 horas para a cesariana, ela vai levantar com auxílio da enfermagem, porque o que pode acontecer? Como ela ficou muito tempo deitada, na hora que ela levanta, a gente diz que ela pode ter o quê? Uma hipotensão. O que é hipotensão mesmo? Lembram desse termo da enfermagem? O que é uma hipotensão? A queda da pressão arterial. Tá? Então, a gente coloca ela sentada na cama, no leito, ou coloca ela sentadinha na cadeira, numa poltrona, ela respira, né? Tudo bem? Então, ela levanta, porque o que pode acontecer? Ela pode cair, tá? E daí vai se machucar, certo? Então, por que é importante ela deambular? O que vocês acham? Por que é importante essa deambulação, ela andar quanto antes? O que vai favorecer isso? Voltar ao lugar? Primeiro, né, ajuda, né, nessa descida dos lóquios. O que mais? Ela vai voltar, né, depois do parto, né, devagar, né, a executar alguns cuidados com o bebê, né, evita o quê? A trombose, problemas de trombose, né, a estase venosa. Quanto mais tempo tu fica deitado, mais chances de trombose você vai ter, tá? Principalmente para quem fez cesárea, também ajuda na eliminação dos gases, tá? Que podem se acumular, porque não esqueçam que a cesárea é uma cirurgia, tá? O que mais de cuidado de enfermagem que a gente vai fazer? Verificar... Professora,
Interrompendo, professora, mas como assim gases, professora? Eu não entendi na hora da cesariana. Pum! A gente fica com a barriga mais estufada, não fica? Quem já fez Por cesárea? causa da abertura da cirurgia? Isso mesmo, tá? A gente tem, gase não é aquela de fazer curativo, tá? Gases de gás mesmo, né? Que a gente... Não, eu não entendi, professora. Tipo assim, que no meu caso foi a cirurgia cesariana. Sim. E por que tem gás? Porque foi por causa que foi aberto, entrou gás dentro? É, porque daí o que Ou você não, faz? Tu abre a cavidade abdominal, certo? Para fazer a cirurgia, né? Faz a manipulação dos órgãos internos, tá? Sim. Vai diminuir a mobilidade intestinal, essa cirurgia, tá? Então, com essa deambulação, volta, né, propicia de novo, né, esse intestino, né, a voltar a funcionar também, tá? Então, a gente consegue eliminar, né, mais facilmente os gases, porque, imaginem, você já fez a cirurgia, né, cortou várias camadas de tecido, tem os pontos, tá dolorido, né, e daí você fica com a barriga, com o intestino cheio de gases, tem aquela disfunção final, vai doer mais ainda, tá? Então, você caminha, né, no início, o que tu vai fazer? Caminhar no quarto, né? Ninguém vai sair já fazendo uma maratona pelos corredores da maternidade, né? Sim. Então, primeiro caminha no quarto, depois a gente vai encaminhar ela para o banho, né, a hora que ela estiver segura, daí passado mais um tempo, vai dar mais uma voltinha, depois um outro dia dá uma voltinha no corredor, justamente para estar se acostumando, né, e também em casa não orientar que ela não fique só deitada, que ela intercale períodos de descanso com períodos de deambulação, tá, para conseguir fazer voltar ao peristaltismo intestinal, tá? Entendi. A barriga da gente fica um pouquinho inchada depois, né? Fica enorme, professora. Você está grávida novamente? Bem isso, e um pouco é por causa desses gases, tá? Então, além disso, de encorajar essa deambulação, a gente vai verificar a altura do fundo uterino, conforme aquela imagem lá que eu mostrei para vocês. Deixa eu voltar aqui, para vocês verem. Aqui, né, e daí vocês vão colocar involução uterina, né, ou útero acima da cicatriz umbilical, abaixo da cicatriz umbilical, tá? Então, verificar isso. Continuando aqui. Claro, de uma forma, não apertar com muita força para não ter um desconforto, principalmente na cesárea, tá? Então, verificar a altura do fundo uterino, observando sua consistência e localização, bem como as características da incisão operatória, né? Quando for o parto cesárea, né? Olhar se está sangrando, se está saindo alguma secreção e relatar, né? Como que está o processo de cicatrização. O que mais? Vai inspecionar diariamente o períneo, né? E o estado dos genitais externos, tá? As condições de higiene, se tem episiotomia, que é aquele corte que faz, né, para ajudar na expulsão do bebê, ou se teve laceração, se tem presença de edema, hematoma, sinais de inflamação. Isso a gente pode fazer na hora que a gente vai olhar os locos fisiológicos, né, então imaginem assim, se tem mais gente no quarto, né, um acompanhante de outra mulher, né, a gente pede com educação, licença, né, para a pessoa sair, né, ou busca, né, um biombo, né, e coloca para fazer, para não expor, né, a puérpera a uma situação constrangedora. Onde mais que a gente pode observar? Na hora que a gente vai auxiliar no banho, tá, leva lá, quando vai auxiliar no banho, a gente também pode estar observando, tá, esses genitais, essa cicatrização e orientando como que deve ser a higienização, né, então lavar, secar bem, certo? Não precisa ter medo de tomar banho, não. Que mais? A gente vai, como a gente já viu os lóquios, né, então a gente vai observar continuamente, registrar os lóquios conforme a cor, o odor e a quantidade de aspecto, que a gente já viu como que deve ser. Vai fazer ou orientar, né, para a higiene da vulva. Normalmente as mulheres vão tomar banho sozinhas, elas conseguem lavar bem a região da vulva, perineal, com água corrente, né? E o ideal é que depois que essa mulher, né, se ela tiver possibilidade, né, depois que fizer xixi, cocô, né,
também deve fazer a higiene com água corrente, né? Que mais? Avaliar continuamente o aspecto das mamas e os mamilos, tá? Então, observar a consistência das mamas, a temperatura, sinais de apojadura. O que é o apojadura? Já ouviram falar nesse termo? Eu não. Não? É a descida do leite, tá? Porque a gente acha que o bebê nasce e a gente já começa a produzir o leite em grande quantidade imediatamente. E é assim que acontece? Não, né? Não. Isso, o nosso leite, né, ele vai descendo, né, vai sendo produzido conforme esse bebê suga, né, e tem um momento, né, que a gente produz mais esse leite, né, não sei se aconteceu com vocês, né, depois que eu já estava em casa, teve um dia que desceu bastante o meu leite, que eu acordei eu lembro com o meu pijama, com o meu cabelo todo molhado, né, que tinha vindo muito leite mesmo. Que eu acho que foi no 3º ou 4º dia depois do meu parto, porque eu fiz cesárea. No parto normal, essa descida do leite é mais rápida. Na cesárea demora um pouquinho mais, tá? Foi o que aconteceu comigo, professor, levou uns 2 dias. Isso mesmo, que daí a gente sente, né, que a produção mesmo do leite. Né? Sempre que não estava falando a professora Débora, né, eu fiquei lá, eu não entendia, né, também, a mãe de primeira viagem, aí... Uhum. E a enfermeira via e falava, tem que estimular, mãezinha, tem que estimular, mãezinha. Aí, já no 2º dia, eu estava ficando meio nervosa, porque não via as tetas secas, não via. Aí veio uma enfermeira, começou a fazer massagem, sabe, na região da axila para baixo, no peitoral, para... Meu Deus, quando foi final da tarde, à noite, veio um monte, não deu nem conta, né, o bebê. É isso mesmo, tá? Na cesárea demora um pouquinho mais mesmo para ter essa descida do leite, tá? Olhar esse engurgitamento mamário, se a mama tá um pouquinho diferente, tá? Se a mãe tá conseguindo amamentar, se ela tá tendo problema. Lá na maternidade da Vargas, onde vocês vão fazer o estágio, é muito bom lá, porque tem o quê? Lá tem o banco de leite, né? Então, lá tem toda uma equipe treinada para fazer essa orientação para a mãe. Inclusive, as mães que têm bebê, as mulheres que têm bebê até em outras maternidades da cidade, apesar de ter também o serviço de orientação do aleitamento materno, se elas quiserem, elas podem ir, depois que forem para casa, eu estou com dúvida, pode ir lá no banco de leite da maternidade da Vargas para ter as orientações, sem problema nenhum, tá? Olhar essa produção do leite, a produção láctea, como é que está sendo, tá? E se tem mais alguma alteração da mama, tá certo? É bem importante esse cuidado de enfermagem. O que mais que a gente vai observar? Controlar a micção, as características da urina, o volume, frequência desses volumes urinários, especialmente, né, nas primeiras 24, 72 horas, tá? Então, assim, olhar se essa mulher está fazendo xixi, se não está fazendo xixi. Principalmente a mulher que fez cesárea, porque quando a gente faz cesárea, a gente usa o quê? A sonda. Isso, a sonda vesical. Tá? Então, depois de 12 horas, né, a gente retira essa sonda vesical. E depois de retirar essa sonda vesical, verificar, né, se ela está com ardência, né, alguma dificuldade para fazer xixi, se ela está conseguindo fazer a micção, tá? Então, tá observando isso, tá? O que mais? A gente vai, além disso, a gente tem mais cuidados. Controlar e registrar diariamente a função intestinal, né? Tá conseguindo evacuar, não tá conseguindo evacuar, tá certo? Na ocorrência de hemorroida, observar, porque tem algumas mulheres que na gestação, vocês talvez já tenham ouvido falar, né? Principalmente quem já tem esse problema, pode aparecer o quê? As hemorroidas, tá? Que isso vai causar um grande desconforto na hora da evacuação. Então, entra aí mais uma vez a importância da ingesta hídrica. Quanto mais água a gente toma, né, mais a gente está colocando mais água para dentro do corpo da gente, que auxilia também na evacuação. Além disso, a gente vai observar o quê? Observar continuamente os membros inferiores, né, atentando para sinais precoces de trombose e flebites, tá? Por isso, a importância da deambulação precoce. Conversar, né, com a puérpera os conceitos relacionados à alimentação e à higiene corporal, né, às vezes a gente precisa, né, orientar, ela vai ter dúvidas, o que eu posso comer, o que eu não posso comer, eu posso comer isso que dá gases do bebê, eu posso comer aquilo que não dá gases do bebê, né, eu posso tomar banho, eu posso lavar meu cabelo, né, então ela pode tomar banho, pode lavar o cabelo,
A alimentação dela, vocês vão ver lá na maternidade que vem uma alimentação normal, né? Tem dia que vem feijão, tem dia que vem arroz, feijão, bife, vem salada, né? Importante, bastante salada, né? Para ajudar no intestino. Outro dia vai vir polenta com frango ensopado, outro dia na janta vem sopa com sanduíche. Então, é uma alimentação balanceada, normal, que vai ser oferecida para essa mulher, tá? Avaliar o estado emocional da puérpera e sua aceitação na maternidade, tá? Verificar, né, de repente, se ela tem alguma alteração de comportamento, né? Procurando identificar o grau de interação do recém-nascido e a interação familiar. Por quê? A gente pode, já ali na maternidade, né, tá observando alguma alteração, né, e até conversar com o médico, assistente dessa paciente, e tem um serviço de psicologia também dentro da maternidade, certo? Então, dar o suporte emocional e ajuda prática nos cuidados com o recém-nascido, tá? Que tem uma fotinho do que muitas mulheres, principalmente quando é o primeiro filho, têm medo. Do que elas têm medo? Do coto umbilical, né? Ah, meu Deus, o umbigo, né? Como que eu faço a higiene? Eu posso tocar, não posso tocar? Quais são os cuidados, né? Então, identificar o grau de conhecimento da puérpera em relação aos cuidados com o recém-nascido, né? Então, fazer a orientação, como que faz esse curativo do coto umbilical, né? Que a gente faz a limpeza. Com que a gente faz a limpeza do coto umbilical? Vocês lembram? Com uma gazezinha ou com um cotonetezinho, né? Com o que a gente usa? Que líquido que a gente usa? Álcool 70, professora. Isso, álcool 70% faz uma boa higiene ali. Ah, pode limpar? Pode, vai limpar sim, tá? O banho, como que faz o banho desse recém-nascido? Vocês já viram isso com as professoras? Já. Isso, o vestuário, qual é o vestuário correto para colocar nesse bebê, né? As dúvidas que ela tem sobre a alimentação, sobre a imunização. Lá na maternidade, esse bebê vai receber 2 vacinas. Vocês sabem qual que é? BCG, né? Ao nascer, não é, professora? Isso mesmo. E a hepatite B, né? Que mais? Então, orientar, né? Normalmente, às vezes, é o acompanhante que leva para as vacinas, né? É importante o bebê receber já a vacina, né? E explicar que é importante. Ah, que dosinha, vai ter que fazer a vacina, vai ser picado, já é importante. O que mais? A gente vai fazer a orientação dessa mãe, por exemplo, para amamentação, né? Daí a gente, olha, é importante a amamentação, né? Para a saúde do bebê, para a sua recuperação, né? Tá, vai explicar tudo sobre a amamentação. E vocês percebem que essa mulher não quer amamentar, tá? Então, a gente vai fazer as orientações, tá? Mas a gente tem que respeitar a autonomia e a liberdade de escolha da mãe, tá? A gente não vai, como eu posso dizer, impor, tá? A gente vai explicar o que é o correto. Se essa mulher, né, tiver feito cesárea, tá, ela vai ter uma prescrição de medicamentos um pouquinho maior do que a mulher que fez parto normal. Por exemplo, a mulher que fez cesárea, ela vai ter o quê? Ela vai ter fluidoterapia, né, vai ter uma punção venosa e ela vai ter prescrito o quê? Normalmente, o anti-inflamatório, né, para ajudar na recuperação pós-cirúrgica, e remédio para dor, por exemplo, uma dipirona, tá? E pode ter outras medicações também, tá? Então, olhar qual é a prescrição dela, 500 ml de soro fisiológico, correr a cada 8 horas, né? Profenide de 12 em 12 horas, né? Dipirona de 6 em 6 horas, se tiver dor ou febre. Então, estar observando essa prescrição para estar administrando a medicação, certo? Então, aqui tem algumas referências, tá? Que vocês podem acessar, que tem o conteúdo também de puerpério. Oi, pode falar. Tem aquela vacina, né, que eles dão, tipo, quando a mãe é sangue negativo, Isso, Matergan, né? A mãe, por exemplo... E eles dão para a próxima gravidez, né? Para não dar problema no filho na próxima gravidez, né? Isso, quando a mãe é negativa, né? E eles dão administram lá na maternidade já, né? Porque na hora do parto, né, pode ter contato com o sangue pode ter passado, né? O fator RH do bebê e pode produzir anticorpos que pode trazer prejuízos para a próxima gestação. Isso mesmo, tá administrado lá na maternidade já.
Muito bem lembrado. Mas nesse caso é cesariano? É que essa eu tomei também. Ah, o Essa eu Matergan? tomei na maternidade. Isso. É. Quem fez a pergunta, deixa eu voltar aqui. Professora Elcia. Nesse Oi, caso é cesárea? Não, eles vão verificar qual é o teu fator sanguíneo, positivo ou negativo. Tá. Entendeu? Daí, se for negativo, administra o Matergan. Tá, a Tatiana está dizendo que vai ter que sair. Tá, depois eu estou gravando, depois eu vou postar lá a aula. Alguma dúvida até aqui, meninas? Não se vê, o Marcos, eu chamo de meninas, tem um menino só, mas não sei se o Marcos está aqui. Alguma dúvida até aqui? Principalmente ali dos cuidados professora. da imagem? Posso fazer pergunta? Pode, sim. Por que algumas mães não podem amamentar uma criança quando nasce? Porque assim, ó, a minha vizinha aqui do lado, hoje ela é falecida, ela disse que não poderia amamentar e ela colocou uma faixa no seio. Aí ela tomou alguns remédios, que eu não me lembro muito bem o que era, já faz um tempão já. Por que isso? Por que essa mãe não pode amamentar? Tá, vamos relembrar. Em que situações que a mulher não pode amamentar? Quando ela tem o quê? Quando ela é soropositiva. Quando ela tem HIV, tá? Não sei se é o caso da tua vizinha, Elcia, tá? Mas é uma das contraindicação é isso, tá? E daí ela não vai amamentar, e daí tem que fazer essa compressão justamente para parar tem medicações também, né? Mas para parar essa produção de... Ela tomou alguma medicação e para secar o seio, e ela pegou a médica orientou ela, colocou uma faixa no seio para poder secar. E faz tempo? O bebê passou a tomar o NAN, né? Faz tempo isso? Só que ela nunca falou o que era, né? Não perguntei o que era, por quê, né? Ela te conversou e ficou por isso mesmo. Só que eu nunca quis, assim, eu assim, desconfiava por quê, mas assim, ela te conversou e tal. Acho estranho, né? Uhum. São coisas que a gente nem deve tocar mesmo, mas que a gente estranha, né? Mas é uma das condições que não permite a amamentação, tá? Ela falou, agora ela falou que tinha um nódulo no seio, professora. Não sei se foi desculpa dela, não sei também dizer. Assim, teria que saber mesmo, de repente, ela tinha, sei lá, um câncer de mama, alguma coisa, mas, né, a gente não sabe o que aconteceu, né? Ou, por exemplo, vocês vão ver, talvez, algumas mulheres que precisam usar, né, alguma medicação, por exemplo, quando o bebê morre, mas não foi o caso dela, né? Então, porque para não ter essa produção de leite. Eu usei a medicação, a faixa, gelo, banco de leite, que eu produzi em excesso. Tinha bastante leite, Mayra? Tinha bastante. Eu estava com 6 meses, eu produzi bastante, só que daí eu também fazia uso de medicação, né? Daí não tem como doar também, as coisas não aconselham. Mas Sim. Tá certo. Que nem eu, no meu caso, eu dei a faixa e remédio para secar o leite, mas quando eu parei de amamentar minha filha, né? Ela já estava com 2 anos daí. Porque daí também tinha muita produção de leite, daí tive que secar, né? Meu, com 2 anos, Jennifer? Com 2 anos ela tinha. Porque daí ela mamava muito à noite, né? Daí eu conversei com o pediatra, com o meu ginecologista, e ele disse não, que poderia então tirar, né? Poderia parar. E daí isso foi numa sexta-feira. Daí ele disse assim, não, pode tirar, mãe, não tem problema, que o leite só vem porque ela suga a mula. Eu falei, doutor, mas eu vou tirar esse final de semana? E não vai encher meu peito? Ele disse, não, porque daí ela vai parar de sugar. Gente do céu, chegou na segunda-feira, meu peito estava estourando. Eu fui correndo pro ginecologista para ele poder dar o remédio para secar, porque, já estava até fazendo mastite, né? Não, tem mulheres que não é comum aos 2 anos estar produzindo tanto leite assim, normalmente é quando o bebê suga mesmo, né? Mas é normal, eu lembro que eu parei de amamentar, tipo, em dezembro, em fevereiro, se eu apertasse, ainda tinha leite, não como a Jennifer, assim, né? O meu foi parando, mas assim, até fevereiro, assim, que eu lembro, eu tinha um pouco de leite ainda que saía, assim, no meu peito. Então, demora um pouquinho mesmo para parar essa produção de leite, né? Por isso que talvez o médico te indicou a medicação. Eu não fiz uso da medicação.
O que eu achei estranho, porque ele disse assim, não, só vai estimular mais conforme ela suga, se ela não for sugar, né? E eu tirei de uma vez, não deixei mais ela sugar, né? Mas, meu, passei o final de semana horrível, assim, ó, meus peitos quase estouraram, né? assim, de tanto Dói. leite. O meu Dói demais. até 2 meses depois que eu parei de dar de mamar, eu tinha leite ainda. Não muito, mas tinha leite ainda. Ô, professora, no meu caso também, eu perdi meu segundo bebê, tipo, em fevereiro do ano passado, em setembro eu descobri que eu tava grávida de novo, né? E aí, ainda assim, eu tava produzindo em pouca quantidade, mas eu produzia ainda. E hoje já vai fazer 1 ano da minha última perda, e às vezes eu acordo ali já com, tipo, úmido ali no sutiã ou no pijama, porque ela falou que eles não sabem o porquê, e meu peito às vezes até, tipo, incha, assim, fica dolorido, sabe? E eu já tomei 2 vezes medicação esse ano para secar e continua ainda. Só Tem ainda produção de leite? tenho em pouca quantidade, né? Mas tem, assim, tem dias que tu acorda com a blusa molhada. E tu não toma nenhum anticoncepcional. Tu quer engravidar, né? Daí tu não usa nenhum anticoncepcional, né? Não, é que, tipo assim, ó, a maioria dos anticoncepcionais eu sou alérgica. Porque Tu falou na outra aula, é verdade. dá alguma reação. Aí eu tô fazendo um teste com um, mas eu já vou ter que parar porque me deu uma crise alérgica muito feia essa semana passada. E assim, é do anticoncepcional porque as mesmas reações das outras vezes. Tipo, eu tomei 2 meses, não deu nada. Nesse terceiro mês, o anticoncepcional já me deu um monte de irritação. Então, eu não tomo geralmente nenhum tipo de anticoncepcional, nem injeção, nada. Eu tento assim, mas não dá, sabe? E eu não ia tomar, porque eu ia DIU, mas daí como eu fiz lá uma ressonância do útero ali, e meu útero é praticamente todo septado, não posso pôr o DIU. Aí eu tomo concepcional, só que daí dá muita reação. Daí também é o que ajuda ainda a produzir o leite. Entendi. Quando tu chega no ginecologista, ele não sabe nem mais o que passar de anticoncepcional, porque ele já testou um monte. Já tentou o anel vaginal, Mayra? O anel vaginal, não. Mas assim, de medicações, olha, toda vez que eu vou no ginecologista é uma coisa nova que aparece, então já não tem mais nem. Já nem sei. Entendi. Mas agora, né, nessas 2 semanas, é bom a gente não sair muito de casa, né? Porque os casos de Covid aumentaram, né? Então, mas assim, pro ano que vem, talvez marcar um novo ginecologista, né? Eu acompanho, não sei se tu conhece, é a doutora Bruna, ela atende aqui na unidade do Jardim Paraíso, e ela atende em Vargas junto com o doutor Jean, eu acompanho geralmente é um dos dois que eu sempre estou em contato, assim, né? Sim. O Jean foi meu professor no doutorado. Né, ele é muito querido. Eu vou tentar uma consulta com o Jardel ano que vem, fazer um tratamento com ele, só que assim, o Jardel é caríssimo também, né? Não, mas tu tem o ginecologista lá na maternidade, continua lá. Eu vou continuar com os dois, né? Eu vou tentar o tratamento dele agora, porque eu tentei 2 vezes do Jean e não deu certo, daí eu vou tentando, né? Sim, entendi. Então, tá. Meninas, mais alguma pergunta do puerpério? Depois, não, a questão que eu fiz do exercício para vocês é justamente para vocês fixarem, tá? É justamente vocês descreverem todos esses cuidados do puerpério, né? Lá para a mãe, para puérpera e para o recém-nascido lá no alojamento conjunto, tá? Então, depois vocês leem de novo o material, né? Para conseguir responder essa questão. Eu vi que vocês estão com muitas atividades, eu tenho acompanhado lá no grupo, então eu fiz uma questão só para vocês conseguirem fixar bem essa parte que eu acho fundamental, que é o cuidado de enfermagem no alojamento conjunto, tá bom? Já está postado lá no site também, vocês têm uma semana daí para responder, mas é bem rápida, terminando a aula, vocês já podem ir lá responder. Então tá, agora eu vou passar para o puerpério patológico, tá? Aquele que não é o comum acontecer, que muitas das vezes precisa de tratamento. Então vamos lá, vou voltar a apresentar. Estão vendo, meninas? Sim. Sim, prof. Então, a gente vai falar agora do puerpério patológico. Né? Patológico, como o nome já diz, né? Não é algo normal, é algo que tem que ser observado, né? E, se necessário, vai ter que tomar alguma medicação ou alguma intervenção de um profissional, tá?
Então, aqui tem uma imagem, né, que passa daquele fisiológico que a gente chama do blues, né, que é aquela alteração hormonal alteração emocional de forma leve, tá? Então, vamos lá. A primeira alteração que nos chama a atenção, tá, é um sangramento em grande quantidade, tá? Esses lóculos em grande quantidade, que a gente chama de hemorragia puerperal, tá? Também chamada de hemorragia pós-parto, tá? HPP. Ela está relacionada à alta taxa de mortalidade materna e é definida como uma perda de mais de 500 ml de sangue, né, pelo trato genital ou puerperal, né? Então, normalmente, o que a gente vai observar? Uma grande quantidade de perda de sangue, em sangue vivo, coloração forte mesmo, tá? E uma hipotensão, tá? Então, é importantíssimo a verificação da pressão arterial, tá? Quais são as principais causas? Atonia uterina. O que é uma atonia uterina? Quando tem esse A na frente da palavra, o que significa? Que esse útero ele não está tendo a involução, não está voltando ao normal, tá? Então, o que acontece? Como ele não tem essa involução uterina, a cicatriz da placenta, ela não diminui de tamanho. Então, esse útero vai sangrar muito, tá? O que mais que pode causar essa hemorragia puerperal? Grande laceração na hora do parto, retenção da placenta ou de um pedaço da placenta, uma rotura uterina, né, alguma lesão uterina, restos de placenta que podem ficar lá dentro. Então, é muito importante, tá, a gente fazer esse acompanhamento lá do puerpério, principalmente do imediato, tá, quando essa mulher está lá no pós-operatório, né, que a gente chama lá na recuperação, depois do parto, tá, e nas primeiras horas também um alojamento conjunto. Porque depois, no segundo dia, não é tão comum acontecer essa hemorragia. Essa hemorragia, normalmente, é nas primeiras horas. Então, aqui traz o que é a atonia, né? Que é o comprometimento muscular uterino, acontece devido à exaustão do músculo uterino, né? Então, ele contrai, e tem uma hora que ele para de contrair, né? E se ele parar de contrair enquanto não voltou, não cicatrizou ainda bem essa ferida placentária, pode ter essa hemorragia, tá? Então, observar muito os lóquios, tá? E daí, se for em grande quantidade, eles não vão ser fisiológicos. Outra problema que pode acontecer no puerpério é a infecção puerperal. A infecção puerperal, ela é localizada nos órgãos genitais e pode acontecer após um parto ou um aborto, tá? Ela identifica-se nas primeiras manifestações, então, hipertermia, mais de 38 graus. Lembra que um dos sinais vitais que a gente verifica na mulher é a temperatura, justamente para estar verificando se pode ter infecção ou não, tá? 38 ou mais, das primeiras 24 horas após do parto, dor pelo menos 2 dias, dentre os 10 primeiros dias do puerpério, né? Então, ela tem febre, tem dor, né? Dor abdominal, pélvica, né? Loqueação fétida, né? Então, lembra qual é o cheiro característico dos lóquios, desse sangramento que eu falei? Qual é o cheiro, o odor esperado para ele? Um cheiro característico com semelhante da menstruação, né? Isso mesmo. Se ele tem um cheiro desagradável, fétido, é outro sinal de infecção, tá? Se esses lóquios apresentam pus, né? Secreção purulenta, né? Se não tem nada de sangramento, é algo para se preocupar também. Ou tem um fluxo muito aumentado. Na hora que você vai fazer a palpação uterina, é aquele útero doloroso, aumentado, subinvoluindo, ele não está regredindo, não está tendo a involução uterina esperada, tá? Que a gente chama que ele é hipotônico, ele não está tendo a movimentação esperada. O que mais pode estar acontecendo? Se ela fez uma cesárea, a incisão cirúrgica, né, pode ter algum sinal de infecção, então é importante olhar como que está essa cicatriz cirúrgica, né, na altura da cesárea, né. Se ela fez uma episiotomia, né, observar essa sutura, né, por isso que é importante estar orientando uma boa higiene, né, não, parto normal, tá tudo bem, não, parto normal é
né, um parto mais fisiológico, né, com mais características normais, mas ele também tem certos cuidados, tá? Sinais flogísticos, né, essa sutura tem o quê? Vermelhidão, né, tá muito edemaciado, tá muito quente, então, tudo sinais de infecção, tá? A gente chama de infecção puerperal. É a causa mais comum. Oi, pode falar. Que nesse caso ali, quando eu ganhei minha filha ali na maternidade, com menos de 24 horas de cesárea, eles me deram alta. Tipo, Nossa. eles não nem tiraram ainda o curativo. Sim, não tinha nem tirado o curativo ainda. Eu não tinha nem ido pro banho. Eles estavam me dando alta. Aí minha irmã trabalha lá, daí bem na hora que eles vieram me dar alta, minha irmã estava junto. Minha irmã já reclamou, né? Porque eu não tinha nem ido pro banho, eles não tinham visto cesárea, nada ali. Aí a médica só puxou o curativo, olhou assim, ah, não, tá super bom. Aí deu a alta. Eles não me dão aquele medicamento para quem, quando é negativo, ó. Sim, Aí Matergan. a gente brigou lá dentro e tudo, eles deram daí, né? Mas assim, a medicação, nada eles queriam me dar mais daí. Medicação para dor, essas coisas, eles não queriam me dar mais nada. E daí, assim, tipo, depois da maternidade ali, aí me deu infecção, né? Sim. Aí tudo, quando eu fui tirar os pontos ali depois de 7 dias, abriu toda a cesárea. Nossa, Porque eu tive que voltar para voltou a ficar internada. Sim, tive que voltar para. Sim, voltei para maternidade, fiquei internada, porque daí, quando eles foram tirar os pontos, a cesárea foi abrindo, porque estava toda necrosada. Porque daí, quando eu cheguei em casa, começou a sair pus, ficou bem vermelho, assim, Aí voltei lá para maternidade, daí eles foram tirar os pontos lá, daí abriu tudo. Meu Daí Deus. eles fizeram curativo. Durante uma semana eu fiquei com a cesárea aberta, eles fazendo curativo. E depois eu tive que ir pro centro cirúrgico fechar de novo daí. Meu Deus, que dor. Aham. Normalmente, assim, são 48 horas, né, pra gente receber alta, se a gente não tiver alteração nenhuma, mas normalmente, né, cesárea, 48 horas pra gente receber alta, né, bem estranho mesmo, né, ter dado alta para você tão precocemente. Além disso, às vezes, depois da cesárea, o médico deixa um anti-inflamatório que a gente continua utilizando, vai para casa, né, via oral, né, e continua usando 1, 2 vezes por dia para ajudar nessa cicatrização. Sim, meu marido teve que sair comprar, porque daí eles não queriam mais dar nada, e eu não tinha nem 20 dias de cesárea ainda. Tipo, foi bem precoce, assim, foi uma brigaceira lá dentro da maternidade. Faz tempo isso? Faz 3 anos. Não é o comum isso, né? Não é o comum. Porque minha irmã trabalha lá dentro, né? Tipo, agora ela tá na área do ambulatório, né? Ela trabalhou muitos anos na UTI ali, né? Então, tipo, ela trabalha lá dentro, então ela sempre tava ali comigo, explicando, conversando as coisas, assim, sabe? E ela também, ela ficou indignada quando eles vieram da alta, que eu não tinha nem 24 horas de cesárea. Não se faz isso, imagina. Então, a infecção puerperal é a causa mais comum e a que se origina do aparelho genital, após o parto recente, tá? Então, geralmente, quem é o responsável por causar essa infecção é uma bactéria chamada Escherichia coli, tá? Que é presente na nossa flora intestinal, que lá no intestino não causa problema nenhum, mas se ela parte, né, se ela sai, né, e vai para, por exemplo, para o nosso aparelho genital, para uma cicatriz operatória, né, para uma incisão operatória, ela pode trazer problema, porque ela não é daquele tecido, né, então pode desencadear uma infecção. Tá? Além disso, qual outra bactéria que pode estar ocasionando essa infecção puerperal? Streptococcus, tá? Também a gente tem ele presente, né, por exemplo, na nossa flora da mão, por isso que é importante a lavagem, né, sempre muito bem, né, antes de qualquer cuidado de enfermagem, de qualquer procedimento e depois também, né, então, além da gente orientar muito bem como que deve ser os cuidados de higiene que essa mulher tem que ter, a gente não pode esquecer sempre da higienização das nossas mãos também, tá? Que mais? Quais são os principais fatores de risco, então, para uma infecção puerperal, né? Primeiro, né, para ter a infecção puerperal. Se essa mulher, por exemplo, tem a ruptura prematura das membranas, né? Estourou minha bolsa, né? E ela fica muitas horas em trabalho de parto,
tá? São o que pode acontecer? Pode aumentar os riscos de infecção. Muitos toques, né? Manipulação vaginal excessiva, né? Então, há necessidade, não há necessidade, uso correto da luva de cirúrgica, né? Higienização correta das mãos, né? Mas condições de asepsia, não foi feita uma asepsia correta antes do procedimento. Debilidade imunológica, aquela gestante tem um problema de imunidade, né? Os dois extremos são preocupantes. Muito magra, que é a desnutrição, ou muito obesa, também são fatores de risco para infecção puerperal. Trauma cirúrgico, algum problema na cirurgia. A cesárea, por si só, ela já é um procedimento que aumenta o risco da infecção puerperal, tá? O que mais que pode ocasionar uma infecção puerperal? Restos placentários, membranas fetais lá dentro do útero. Tá? Então, são uma série de fatores que podem desencadear uma infecção puerperal. Os casos... Pode falar. A Bruna se refere a esse tipo de infecção ali no imediato, ali, após o parto, ali? Não, essa infecção, ela pode acontecer, tu pode perceber ela nas primeiras horas, né? Ou a mulher pode ir para casa, depois da alta, e pode aparecer a infecção puerperal. Tá? Porque na minha primeira perda que eu tive, já faz uns 4 anos isso, eu tive com 32, 35 dias, eu comecei a ter sinais de infecção, mas aí eu voltei na maternidade porque eu tive 2 dias seguidos de febre alta o dia inteiro e não abaixava. Só que eu ia lá e eles falavam que era, tipo, psicológico meu, porque eu chegava lá, eu já tinha às vezes tomado remédio para baixar a febre estava mais baixa e tal, não chegava a estar 38 para mais. E aí eu fui lá, acho que uma semana seguida, todos os dias, depois de uma semana de trabalho, porque eu não conseguia trabalhar, e o sangramento tava demais, assim, nos últimos dias que eu fui lá, tava demais, daí tinha uma médica abençoada na emergência, que resolveu fazer um toque mesmo, avaliar, sabe? E aí, quando ela fez o toque ali, já veio um monte de coágulo, assim, também, né? Sim, dos lóquios. E no material que foi, eu tive que fazer uma nova curetagem, tinha feito uma 30 dias antes. Eu fiz uma curetagem e eu ganhei alta 2 horas depois da curetagem. Eu não cheguei 24 horas depois da curetagem. E aí eu tive complicações, né? Porque daí ficou com edema por dentro do útero, lesões, porque foi 2 curetagens seguidas, né? Então, meu útero, hoje, a minha médica, pelo exame que eu fiz agora, esse último, tá todo como se tivesse cheio de cicatriz ainda que estão fechando. Porque justamente teve essas 2 curetagens num curto período de tempo, né? Que fez essas cicatrizes todas. E justamente, qual foi os fatores de risco para a tua infecção, né? Esses restos de membranas fetais lá, né? Um pouquinho dessas células. Eu tive mecônio e tive também coriomielite. Tive coriomielite 2 vezes. Uhum. Foi bem complicado. Eu tenho 4, 5 curetagens, eu já tenho. Nossa, Tem que fazer um bom acompanhamento antes de tentar engravidar de novo. Oi. Que nem no meu caso também seria uma infecção puerperal que eu tive, digamos, depois que eu ganhei alta, depois que eu vim para cá antes de tirar pontos ali. Sim, com certeza. Porque tu teve O meu também foi assim, professora. No caso, tu teve deiscência de sutura, que a gente chama. Que é esse rompimento da sutura, né? Pode falar. Eu tava falando assim, o meu também aconteceu, o meu foi cesárea também, então eu tive infecção, cheiro de peixe horrível, credo. Mas acho que isso era normal, né, professora? Por causa de cesárea, perdia bastante sangramento, mas aí acho que tinha um pouco a ver também com imunidade. Nossa, foi um cheiro de peixe podre, só Jesus. Geralmente, infecção causada por bactéria tem esse fedor, esse odor, né, bem fétido mesmo, né, que a gente fala, nossa... É horrível, professora, meu Deus, parece bem horrível mesmo, cheiro de peixe podre, horrível. São as bactérias, onde tem infecção por bactéria tem esse cheiro bem ruim mesmo. É? Sim.
Então, quando é infecção puerperal mais leve, que a gente diz, ela pode ser tratada em casa, ambulatorialmente, que a gente diz, né? Então, normalmente passa o antibiótico e anti-inflamatório, né, para controlar os sinais de infecção e tratar a bactéria, né, através do antibiótico, tá? Eu fiz em casa, professora. Eu fiz acompanhamento na unidade básica e depois eles me orientaram a fazer tratamento em casa, através de medicamento em casa, foi antibiótico mesmo. Tá? Se a infecção for mais grave, tá, precisa internar, tá, e geralmente daí é administrado antibiótico terapia endovenoso, né, a gente funciona, né, e administra o antibiótico via endovenosa, né, para ter uma maior resposta, né, daí depois, passado um tempo, essa mulher recebe alta para ir para casa, tá? Continuando, então, o tratamento é feito com administração intravenosa de antibióticos, se ela precisar ficar internada, né, de amplo espectro, para pegar o maior gama possível de bactérias, além de repouso, ingesta adequada de líquidos, fluidoterapia e medicação para febre e dor. Caso haja membranas fetais remanescentes, né, restos lá dentro do útero, a cirurgia pode ser necessária para removê-la, bem como pode ser necessária para drenar, por exemplo, uma lesão local. E, na pior das hipóteses, né, se essa infecção for tão grave, esses restos placentários não forem diagnosticados a tempo, pode ser que tenha que ser feita uma histerectomia, que é a retirada do útero, que são casos mais graves daí, tá? Essa é a infecção puerperal. Outro problema que pode acontecer no puerpério é a mastite. O que é essa mastite? A mastite é uma inflamação no tecido das mamas que pode rapidamente se transformar em uma infecção. Se é uma infecção, significa que há presença de bactéria na área inflamada, tá? O que a mulher vai sentir? Essa mama bem pesada, né? Às vezes, parece que está empedrada, dura, bem endurecida, né? E dor nas mamas. Então, apesar do desconforto, né, e dor, é importante continuar amamentando, justamente para não deixar acumular mais leite, o que pode agravar a situação. Então, é importante essa orientação para as mães, né, observarem, para as puérperas observarem as mamas, e ter a orientação correta lá na maternidade. Claro, se for para casa e observar esses sinais e sintomas, volta na maternidade ou procura uma unidade básica de saúde para fazer porque às vezes a gente tem que ajudar na ordenha manual, sabe? Para ajudar esse leite sair, porque senão vai aumentar mais ainda a dor dessa puérpera. Além dessa dor na mama, né, o que pode apresentar também? Entre os sinais da mastite, então, estão a vermelhidão da mama e o edema do seio, né, calafrios e febre acima dos 38,5. Pode apresentar também cansaço generalizado. Tá certo? Olha essa mama aqui, né, bem avermelhada, né? Normalmente, né, vai lá na maternidade, eles vão ajudar a drenar e passam um anti-inflamatório. Quais são as causas, né? Então, que bactérias podem estar ocasionando também essas mastites, né? Estafilococcus, streptococcus, Escherichia coli, tá? São as principais bactérias. Às vezes a gente não observa, mas pequenas fissuras ou rachaduras são as portas de entradas, tá? Para iniciar essa infecção nas mamas, e daí a bactéria entra e começa o processo inflamatório, tá? Quais são os riscos, tá? Engurgitamento mamário e mamilos não favoráveis à amamentação devido a essa estase, né? Então, assim, se a mama está muito cheia, se o mamilo é plano, é invertido, pode ocasionar o quê? O bebê não consegue fazer uma boa pega e faz essas fissuras na mama, tá? Que pode ser uma porta de entrada para a bactéria, tá? Clinicamente, né, essa mulher pode apresentar, então, febre alta de 39 a 40 graus, mal-estar, dor, edema, eritema, né? E eritema, que é essa mama avermelhada, né? E podendo ser só numa das mamas, não necessariamente ela vai apresentar nas duas mamas, tá? Ela se torna grave quando se inicia um abscesso, tá? O abscesso é o quê? É uma coleção de pus, né, que às vezes precisa ser drenado. Não sei se vocês já ouviram falar, mas talvez
Tomara que não vejam, não é muito bom de ver, mas na maternidade, às vezes, eles têm que colocar um dreno nessa mama para ajudar a drenar essa mama, tá? E, claro, se não for tratado, como qualquer outra infecção, né, pode evoluir para uma sepse, que é essa infecção generalizada, tá? Então, outra complicação é a mastite, tá? Complicações tromboembólicas, né? Então, o que vocês já viram, isso aqui eu acho que no conteúdo lá, quando vocês estudaram os cuidados pós-operatórios, né? Então, ela pode acontecer também no puerpério da mulher, que é a formação de um trombo num vaso com reação inflamatória, que seria essa vasculite. Ela pode começar com um tromboembolismo aparentemente benigno, ou pode complicar. A gente tem que lembrar que a gravidez, em si só, ela já aumenta o risco elevado dos fatores de coagulação, né, que a gente chama de tríade, né, que é essa estase, lesão vascular, hipercoagulabilidade, tá? Então, a nossa região pélvica, né, a gente aumenta o quê? Os nossos líquidos corpóreos, né, a gente tem a ação da gravidade, tem a nossa barriga que vai aumentando, né, então, normalmente, o que acontece com as nossas pernas e pés no final da gravidez? Eles estão bem? Inchados. Isso, Né? Isso, porque justamente tem essa estase vascular, tá? E pode complicar depois lá no puerpério, tá? Essa situação, ela pode ser agravada, então, pela não deambulação no pós-operatório, né? Por isso que é importante, né? 6 horas depois do parto normal, 12 horas depois da cesárea, né? Estimular essa deambulação, né? Para que não ocorra essa estase sanguínea, tá? Então, aqui tem uma fotinho, observem aqui, né? Olha a diferença do membro inferior para o outro, tá? Então, qual é a clínica da trombose, né? Geralmente é o edema unilateral, apresenta hiperemia, né? E dor do membro afetado. Quais são os fatores de risco? Deambulação tardia, história anterior, se já teve ou não, se tem varizes, obesidade, idade materna acima dos 35 anos, diabetes e cesárea, são fatores de risco. Tratamento: anti-inflamatórios, principalmente o ibuprofeno, mas aí também vai da indicação clínica de cada médico também. Repouso, né, intercalando repouso, quando ela consegue já deambular, deambulação, e elevação dos membros, tá? Nessa forma aqui mais grave, as meias elásticas de compressão são indicadas também. A terapia anticoagulante, se for necessário, a heparina ou a varfarina, e exames de contagem de plaquetas. Quais são os cuidados que vocês vão precisar monitorar? Monitorar sangramentos mínimos, né, petequias e púrpuras, né, que são aquelas manchinhas avermelhadinhas, né, roxeadinhas, que vão aparecer nesse membro também, tá? Não são complicações tão comuns, né, mas elas podem acontecer sim no puerpério. E, finalizando, tá, a gente tem o quê? As que são mais comuns, tá, que normalmente podem acontecer, tá, que são problemas da saúde mental no puerpério. Então, como eu já falei para vocês, lá no puerpério, né, ocorrem mudanças bruscas nos níveis de hormônios gonadais, né, os níveis de ocitocina, o eixo hipotálamo, hipófise adrenal, eles estão relacionados ao nosso sistema neurotransmissor. Então, já tem toda uma modificação hormonal, na gravidez e no puerpério também. Além das alterações biológicas, a transição para a maternidade é marcada por mudanças psicológicas e sociais. No puerpério, há necessidade de reorganização social e adaptação do novo papel, né? A mulher tem um súbito aumento da responsabilidade por se tornar referência de uma pessoa indefesa, sofre privação de sono, isolamento social, até a nossa maneira de nos alimentar, ela sofre alterações. Então, tudo isso, né, se não tratado de uma maneira adequada, se você não tem uma rede de apoio familiar, pode ser fator de risco para você ter algum problema de saúde mental no puerpério. Além disso, é preciso reestruturação da sua sexualidade, né?
Então, não espere que a mulher vai ter o parto, alguns dias depois a sua sexualidade vai estar normal. Não, demora. Nossa imagem corporal modifica, a nossa identidade feminina, né, também modifica um pouquinho, né? E pode acontecer o quê? A depressão pós-parto. O que é a depressão? Né? Então, qualquer episódio depressivo que ocorra nos meses que seguem ao nascimento do bebê, e há estudos, né, que consideram 2, 3 e outros até que vão até 1 ano, né, que dizem que pode acontecer depois do parto. Geralmente, o quadro ele inicia-se entre 2 até 3 meses após o parto. Por quê? 2. Porque lembra que eu falei do que é esperado, fisiológico, normal? É o blues, que é de alguns dias depois do parto e até 2 semanas depois ele normaliza. Mas se esses sinais e sintomas eles vão aumentando e continuam, tá? É algo que precisa ser investigado e muitas vezes tratado, que pode ser uma depressão puerperal, tá? Elas ocorrem por humor deprimido, perda de prazer e interesse nas atividades, alteração do peso, do apetite, a privação do sono, né? Você está com sono, mas não consegue dormir, tem que cuidar do bebê, agitação, retardo psicomotor, sensação de fadiga, sentimento de inutilidade ou culpa, dificuldade para concentrar-se ou tomar decisão e até pensamento de morte ou suicídio. Claro que esses aqui são os casos mais graves, tá? Mas observem que os sinais e sintomas, eles vão aumentando. E se eles não forem tratados, eles podem chegar aos casos mais graves de depressão, tá? Quais são os fatores de risco, né? Fortemente associados à depressão pós-parto? Primeiro, se a pessoa já tem uma história prévia de depressão, episódio depressivo ou ansioso na gestação, algum evento na vida estressante, pouco suporte social, financeiro, relacionamento conjugal ou familiar conflituoso, tá? O que mais, tá? Outros prováveis fatores de risco são a história familiar de transtornos psiquiátricos, os episódios, né, de blues, né, se eles não cessarem, né, ao final de 2 semanas, se eles continuarem, características de personalidade, padrões de cognição negativos e baixa autoestima. Também estão associados complicações obstétricas, partos prematuros, fatores culturais, história de abuso sexual ou de uma relação conflituosa com a mãe e uma gravidez não indesejada. Então, são vários fatores que podem ocasionar uma depressão pós-parto. Cuidados especiais, né? Então, às vezes, durante a amamentação, tá, a mulher pode ter medo de ficar eternamente ligada ao bebê, né? Algumas vão ter preocupação com a estética. Não é comum, mas pode ser que aconteça isso. Preocupação estética com a mama, né? Outra, né? Será que eu estou conseguindo atender as necessidades do meu bebê? O meu leite é bom, é fraco, é suficiente, né? Às vezes a gente fica comparando com outras mulheres, eu tinha bastante leite, eu tenho a mama pequena, então eu não vou conseguir amamentar, né? Então, às vezes a gente coloca algumas coisas na cabeça, pensamento que atrapalham, né? E que podem propiciar a depressão pós-parto. O puerpério do companheiro. Ele pode se sentir participante, né, ativo ou completamente excluído. A ajuda mútua e a compreensão desses estados pode ser fonte de reintegração e reorganização para o casal. Então, incentivar, né, que o companheiro, o marido, o pai da criança auxilie, né, nos cuidados com a criança. Às vezes, não, ele é homem, ele não sabe fazer, e a mulher acaba se atarefando, enchendo de atividades que ela não vai dar conta de fazer. Então, saber que a divisão das tarefas é importante. Se o casal já tem outros filhos, pode ser que aconteça, né, o ciúme, né, principalmente até se acostumar, né, a sensação de traição e o medo de abandono que conduzem comportamentos agressivos por parte de outras crianças, né, a minha mãe era só minha, agora tem que dividir com o outro, né, ela não me dá atenção. Então, o legal já ir preparando, conversando com a criança durante a gestação, né, e, claro, dentro do possível, integrar também essa criança aos cuidados com o novo irmão, né? Claro, sempre com supervisão. Há sempre a necessidade desses rearranjos na relação familiar. E no campo da sexualidade, as alterações são significativas, pois há dificuldade de reorganização e redirecionamento do desejo sexual, né? No começo a gente não tem vontade de voltar a ter relação sexual, porque a gente tem
sei lá, alguns tabus, alguns medos, né? Eu tô amamentando, eu tô acima do meu peso, a minha barriga tá flácida, né? Então eu fico cheia de, o bebê vai acordar, né? Então eu fico com um monte de medo, né? Isso vai atrapalhar bastante a volta da atividade sexual. Levando-se em conta as exigências do bebê, essas mudanças físicas decorrentes do parto, da amamentação. Será que vai doer? Não vai doer? De novo, ter relação sexual, tá? São tudo fatores que podem ajudar na depressão pós-parto, a contribuir para a depressão pós-parto, tá? Aqui tem um quadro diferencial, né, que vai falar da tristeza puerperal, depressão puerperal e os casos mais graves, né, que precisam de medicações, né, que é a psicose puerperal. Graças a Deus, a prevalência dela é muito baixinha, tá? Essa tristeza puerperal, que é esse blues normal ali, é leve, transitório, a prevalência dele é de 50% a 80%. Já a depressão puerperal é um estado moderado a severo, né, que pode atingir de 10% a 15% das mulheres. E essa psicose, né, que é perturbações mentais graves, pode chegar a 0,2%, né, das puérperas. Geralmente, essa tristeza puerperal, blues, ele inicia-se no terceiro, quarto dia do puerpério e até 2 semanas ele passa. A depressão puerperal, normalmente, ela continua na segunda, terceira semana de puerpério e pode se estender, tá? E a psicose puerperal, ela tem um início abrupto, de sintomas muito graves, tá? 2 a 3 semanas depois do parto. Sintomas, né? No leve, choro, flutuação de humor, irritabilidade, fadiga, tristeza, insônia, dificuldade de se concentrar, ansiedade relacionada ao bebê. Já na depressão puerperal, são esses sintomas também, acrescidos, né, de labilidade, falta de apetite, pode ter náuseas, insônias, pesadelos, ideias suicidas e perda total do interesse sexual. Na psicose, que é a mais grave, pode ter confusão mental, agitação, angústia, evoluindo para formas maníacas, melancólicas e até catatônicas, né, que são aquelas manias que a pessoa não consegue controlar. Curso e prognóstico, né? Então, o blues, que é essa tristeza puerperal leve, ela vai ter uma remissão espontânea de 1 a 10 dias, né? De 1 semana até 10 dias, 1 a 2 semanas. Da depressão moderada, né? Depressão puerperal. Desenvolve-se lentamente em semanas ou meses, atingindo o limiar, o prognóstico está intimamente ligado ao diagnóstico precoce e às intervenções adequadas, às vezes medicação, consultas com a psicóloga, né, algumas sessões. Já a psicose, que é algo mais grave, pode evoluir mais tarde para uma depressão, né, algo mais grave, mesmo teu bebê está grande já, e o prognóstico depende da identificação precoce e intervenção do quadro. Então, não é só o bebê que precisa ser consultado, essa mulher também precisa passar por consulta e ter um cuidado do profissional de saúde, tá? Aqui eu também coloquei algumas referências para vocês, tá? Se vocês quiserem ter mais informações. Perguntas sobre o puerpério patológico. Não? Entenderam? A diferença? Entenderam a diferença? Quais são as alterações de um puerpério normal, fisiológico, que são as alterações esperadas para depois que a gente tem o bebê, e as alterações que não são esperadas, que a gente chama de puerpério, né, patológico, que ele precisa ser tratado, precisa ter uma atenção maior para não complicar. Querem fazer alguma pergunta? Não? Acho que já foi colocado durante as explicações. Então, tá. Então, eu coloquei lá no SIGA para vocês uma questão única, não sei se vocês já acessaram o SIGA, tá? É uma questão que é para vocês descreverem quais são os cuidados com a puérpera e o recém-nascido lá no alojamento conjunto, vocês vão descrever, podem começar a fazer hoje, já está liberado para vocês fazerem, e vocês têm 1 semana de prazo para postar, tá? Caso vocês tenham alguma dúvida, tá? Podem entrar em contato comigo, certo? Certo. Beleza, prof. O material já está no SIGA? Também já está lá no SIGA. Eu coloquei tudo em PDF, que eu acho que é mais fácil para vocês baixarem quando está em PDF. Sim, eu já tá aberto aqui o meu. Ah, então tá bom. Bem resumidão. Então tá bom. Um abraço, pessoal.
Tchau, professora. Obrigada, tá? Pela aula. Obrigada. Tchau, meninas. Uma Beleza, prof, tchau. boa tarde para vocês. Tchau.